Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo sobre o mercado. Hoje, especialmente, é um vídeo muito feliz, né? Twitter voltou, Bitcoin atingiu ali os 66 mil dólares. Eu quero mostrar várias coisas legais para vocês, principalmente o insight em relação ao patamar de preço atual e a posição dos investidores de varejo versus a posição dos investidores institucionais. Acho que isso vai dar uma perspectiva super interessante para vocês em relação ao momento do ciclo, mas nós temos várias coisas interessantes para olhar hoje. Mas antes, claro, eu peço que caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva também, considere se tornar membro por só R$5, não é nem um café, para apoiar aqui o canal. E também eu lancei um curso, um treinamento chamado Cripto de A a Z, em que em 8 módulos eu abordo tudo sobre o mercado, passando um pouco sobre análise on-chain, a questão dos ciclos econômicos, halving, explicação de como ali baixar uma carteira para fazer autocustódia, várias coisas. O link está aqui na descrição do vídeo, mas sem grandes enrolações, bora ver um pouquinho de preço, porque subiu e alguns outros dados bem interessantes. A primeira coisa, então, que eu quero olhar com vocês, é aqui o preço, né? Então, nós tivemos esse candle absurdamente bonito aqui hoje, né? É um candle de acho que chegou a 5%, se a gente considera a abertura do mercado, né? Quase ali. A 5%, né? Atingiu os 66 mil dólares e 200, né? O que é interessante em relação a esse patamar de preço, gente? Que ele volta, né? Dá um ânimo ali pro mercado, ó. Essa linhazinha aqui azul é a média móvel de 200 dias, né? Já teve alguns rompimentos um pouco falsos dessa linha de 200 dias, desculpa, gente, a linha de 200 dias é essa aqui, tá? Essa verdezinha aqui, né? Ela é conhecida historicamente como a linha da Bull Run, né? Quando os ativos eles estão numa tendência de alta, eles tendem a ser negociados acima dessa linha. Vou mostrar para vocês aqui no caso do ouro, que vai ficar bem fácil de ver, ó. Tá vendo? Nessa linha aqui, ó. Então, sempre acima dela quando nós estamos em uma tendência de alta. Vou até fazer assim no gráfico para que vocês possam ver. Quando o ativo ele tá numa tendência de baixa aqui, ó, como vocês podem ver, nesse momento, né, ele é negociado abaixo dessa linha de 200 dias. E olha aqui, né, desde dezembro de 2022 o ouro tá basicamente sendo negociado só acima dessa linha, desde que o Bitcoin começou a cair, né? Então faz um tempo que ele tá tendo dificuldade para manter essa linha dos 200 dias, né? Ele teve alguns rompimentinhos falsos aqui e aqui, mas esse gráfico, esse candle especificamente, né? Ele deu uma boa passada, vamos ver se consegue se manter. Eu vou tirar aqui essas duas médias móveis, mas eu quero mostrar para vocês um aspecto interessante. Por mais que nós tenhamos tido, né, esse super desempenho, o que é importante para o preço do Bitcoin em termos de estruturas gráficas, né? A gente poderia traçar, basicamente, digamos, né, uma tendência, vou colocar, tipo assim, tá? De baixa, em que a gente também pode considerar, né, isso aqui sendo... isso aqui por mais que o Bitcoin esteja lateralizado, de fato, né, nós temos também uma estrutura gráfica de baixa, né? Porque nós temos, então, topos cada vez mais baixos, né? Então, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. E também fundos cada vez mais fundos, né? Então, um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. E aí, o Bitcoin tinha conseguido, né, fazer esse movimento aqui de alta. E aí, esse movimento de alta, né, que superou esse topo aqui anterior. Mas, quando nós tivemos, né, essa formação aqui, né, então, subiu, né, um topo mais alto do que o topo anterior, esse e esse. Mas aí, a hora que ele foi tentar aqui novamente, não conseguiu e ainda fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior, né? Mas para que a gente consiga realmente ficar animado com essa continuação de uma tendência de alta, quem sabe, né, o que a gente está esperando ali como uma tendência para os últimos meses do ano, o Bitcoin precisa conseguir, né, aqui manter esse patamar mesmo de preço, né, fechando acima desses 65.800 até, para que seja um topo maior do que esse aqui, mas também para começar a quebrar essa tendência de baixa, né, então ele vai precisar fazer um suportezinho de preço aqui e aí subir, né, então assim, em termos de estrutura gráfica, no gráfico diário especificamente, a gente ainda não tem
uma super consolidação de uma tendência de alta, mas tá apontando ali que pode ser que venha. Mas o que aconteceu, gente? Por que o preço do Bitcoin teve esse desempenho, tá? Provavelmente foi devido aos anúncios relacionados ao mercado chinês. Então, nós tivemos no final de semana o ministro das Finanças da China anunciando que vão ter mais estímulos para recuperar e para manter ali o crescimento da economia da China. Isso fez com que os índices, né, do mercado chinês tivessem uma alta, né? Então, hoje teve um pumpzinho bem legal acontecendo nos índices, né, aqui de Xangai e também esse Composite Índice, acho que os dois, na verdade. Não, esse aqui é o CS300, isso, e esse aqui é o SSEC. Então, os dois, tá vendo? Tiveram esse pump no preço hoje, 2% e 1,9% depois desse anúncio, né, relacionado aos estímulos ali. Então, basicamente, a mesma história de sempre aqui, né, sem grandes novidades. A hora que a gente vê um país que tem uma relevância mundial anunciando, olha, temos aqui, tá complicado as coisas, a gente vai dar um estímulo para tentar renovar, o Bitcoin tende a ter um bom desempenho de preço, mas foi um desempenho realmente relevante. E o que é mais interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o foco do vídeo de hoje, que é a diferença entre a posição dos investidores de varejo frente a esses acontecimentos em relação aos investidores institucionais frente a esses níveis de preço, tá? Então, bora lá, gente. Esse gráfico, para mim, é o mais interessante de todos. Olha só, do dia, né? Pelo menos. Aqui. Gente, olha isso. Então, nesse nível de preço, olha como está a busca por Bitcoin no Google Trend, gente. Está extremamente baixo. Eu até repliquei aqui, né? Pra gente ter certeza. Então, quando a gente considera o volume de buscas pelo termo Bitcoin no mundo nos últimos 5 anos, olha aqui. Tá basicamente nas mínimas possíveis, né? Aqui tava em 12, 11, né? Então não é as mínimas, mas a gente pode considerar que é as mínimas, né? Os maiores interesses ali em El Salvador, Nigéria, basicamente. Quando a gente considera aqui os relacionados, né? Tesla, Shiba Inu, Solana. Mas o ponto, gente, é a relação entre essas duas coisas, né? Então, mesmo com o Bitcoin atingindo all-time high e nesses desempenhos de preço que, por mais seja lateralizado, continua sendo um patamar bem interessante, o interesse do varejo é quase nulo. Então, estamos aqui, né, tal como o interesse estava aqui em 2010, quando é esse ano aqui, gente? Isso aqui é 2019, tá vendo? Então, realmente um interesse muito baixo. Mas o que é muito doido, gente? É ver que esse nível de interesse, né, ele existe junto com esse tipo de coisa aqui. Então, por exemplo, né, nós tivemos hoje, basicamente, essa empresa, né, a Samara, que é uma empresa de capital aberto da Alemanha, dizendo, né, que eles vão fazer as emissões ali dos seus respectivos títulos, né, para conseguir comprar Bitcoin e alguns outros ativos. Só que o que é mais interessante, né, o CEO da empresa, ele comentou que ele especificamente, né, tem holdado Bitcoin já há anos, e ele comentou que ele nem sabe se isso é possível, mas que o sonho é acumular tanto Bitcoin quanto o Michael Saylor, né, o Saylor especificamente ali via MicroStrategy, então tem 244 mil Bitcoins. A Samara, especificamente, né, ela tem 421 Bitcoins e eles anunciaram que querem ultrapassar a posição de 1.000 Bitcoins até o final do ano e por isso que eles estão fazendo, né, então essa oferta pública ali dos títulos deles para conseguir ter capital para comprar Bitcoins e colocar os Bitcoins como ativo de reserva primária do tesouro deles, né? Então, nós temos esses dois movimentos acontecendo. Quando a gente pensa do lado dos institucionais, né? Nós temos também Metaplanet, por exemplo, né? Cuja capitalização a gente tem visto subir quase que na mesma medida em que eles compram Bitcoin, em um nível sem precedente, quando a gente considera, né, o desempenho das ações ali do Japão, especificamente também. E aí, alguns dados também relacionados ao ETF que mostram isso, né? O Eric Balchunas salientou, então, por exemplo, né? Desde o lançamento dos Bitcoins, dos ETFs, nós tivemos, né, basicamente 5 all-time highs. No mesmo período, né, o ouro teve 30 all-time highs, mas quando a gente considera, né, o net flow ali, o fluxo de negociação dos Bitcoins, do ETF de Bitcoin, foi
vou dizer, 9 bi versus 1,4 bi do ouro, né? Então, um nível de interesse muito, muito, muito maior mesmo que o ouro esteja fazendo mais all-time highs do que o Bitcoin. Hoje, especificamente, né, nós tivemos um desempenho muito bom em termos de volume de negociação das empresas, dos ETFs, das empresas relacionadas ao mercado cripto, né? Tal como a MicroStrategy e a Coinbase. Aqui acho que também dá para ver. E nós também tivemos um volume de negociação muito, muito grande. Dos ETFs de Bitcoin, aqui especificamente o ETF, né, da BlackRock. A gente ainda não tem os dados relacionados à negociação do dia, né, mas aqui é volume de negociação, então até o meio-dia ali já tinha sido mais de 1 bilhão de volume de negociação, estando no top 5 de ETFs mais negociados, né, então isso vai criando também um cenário muito positivo em relação ao que a gente espera, né, que seja um mês bom, considerando o histórico, né, do mês de outubro, que tende a ser super bom, ó, tá vendo? Ali na casa dos 20%, ainda tá bem tranquilo, digamos assim, né? Mas a expectativa do Q4, né, pro mercado... pro mercado cripto, né? É ali dos seus 80%. Então, a gente ainda pode ver várias coisas interessantes acontecendo e consolidando esses aspectos, né? Tudo isso somado, nós também temos a questão das pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, né? Com dois aspectos que eu acho que têm sido muito noticiados, que é a questão, né, então, do Trump tendo um desempenho acima do desempenho da Kamala, mas nós também temos a questão da maioria, tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes no Congresso, né? Que são duas forças ali que podem ser contrárias, mas nesse caso parecem que ambas serão do Partido Republicano, que também acaba gerando um ânimo no mercado devido ao posicionamento de cada um dos respectivos candidatos, né? É claro que nesse desempenho, quando o Bitcoin sobe, né, as outras criptomoedas, principalmente aí as narrativas do ciclo, também tendem a explodir. Se a gente olhar aqui nas últimas 24 horas, né, tem algumas criptomoedas subindo 30%, 17%, 14%, isso aqui em relação só ao top 100 especificamente. Claro que se a gente for ali pro top 300, por exemplo, né, a gente vai ver algumas coisas com desempenho muito mais maluco, né, às vezes. Mas o que tem sido muito salientado, assim, muito evidente, é que as memes continuam sendo a narrativa mais, a narrativa primária, né, e que mais tem captado valor à medida em que o preço do Bitcoin sobe. Primeiro memes, depois IA, né? Então tem sido definitivamente aqui as narrativas, a gente consegue ver isso quando a gente filtra aqui pelos melhores desempenhos também, né? Então aqui nas últimas 24 horas, esse aqui tá no top... já mudou um pouquinho, né? Mas no top 1 aqui, 24 horas, o que a gente tem? Mel, a gente tem Mog... Flock tá aqui, Pepe, Bonk, tá vendo? Várias delas estão aqui. Ali eles citam especificamente IA, né? Não tá aqui super nesse top, se a gente colocar 30 dias talvez apareça, né? Aqui, na verdade, apareceu uma outra meme, né? 30 dias com desempenho de 5.000%, Mog aqui com 121%, Popcat com 96%, BitTensor poderia entrar daí em IA, por exemplo, né? Então a gente vê, né, que continua assim sendo um mercado tomado ainda pelos ativos relacionados a essas narrativas primárias ali, principalmente de memes, né? Se a gente vê nos 90 dias também, ó, o que a gente tem como desempenho, sempre aparecem as memes ali nesse top de desempenhos, tá? Somado a isso, só uma questão macro, né, ali que acho que é importante dizer, o mercado acionário global também está super aquecido, né, então o SP500 desde outubro de 2023 teve um ganho de 43%, tá, é basicamente o melhor ganho da história, o que, né, causa ali algumas questões controversas em relação a quão esticado esses preços podem estar ou não, mas acho que vale a pena aqui só terminar com esse gráfico que também é incrível, né? Foi publicado hoje pela Lyn Alden, que é a comparação do preço do Bitcoin aqui nos últimos 5, um pouquinho menos, né? Mas 5 anos ali. Então, assim, é absurdo, né? Quando a gente olha qualquer coisa. Então, aqui SP500, ouro, Vanguard Bond Market, Treasuries, né? Então, quando a gente considera comparado a basicamente tudo, o desempenho do Bitcoin é muito gritante, né? E quando a gente se depara
em dias como hoje, depois de a gente ter uma lateralização, quer ver de quantos dias que o preço do Bitcoin tá lateralizado? Vamos olhar aqui novamente, né? Então, ó, quando a gente considera, vou considerar lateralizado desde a all-time high, pode ser? Data, vamos lá, colocar desde aqui, né? Então, são 215 dias de lateralização, né? Então, para quem tá acostumado ali com desempenho, preço talvez um pouquinho mais animado, causa uma ansiedade, mas em dias como hoje, digamos que a gente é recompensado, né? Com esses movimentos, principalmente também, eu acho, quando a gente sabe a motivação, né? Que é uma reação a notícias relacionadas a estímulos que são fake no final do dia, né? Eu até publiquei um Twitter esses dias falando um pouco sobre essa questão dos estímulos fake, né? E como eles tendem a não durar muito. Tanto quando a gente pensa em economia, quando a gente pensa na nossa vida, né? Relacionada, não sei, a açúcar, relacionado a várias coisas, né? No geral, aquilo que gera resultado, ele é um esforço de mais longo prazo, ele é um esforço mais fundamentado, né, do que às vezes só estímulo e colocar dinheiro ali para tentar salvar as coisas. Então acho que dias como o de hoje nos lembram um pouco desse fundamento e também nos recompensam, né, em certo sentido, por continuar acreditando aí na tese, mas para mim o mais chocante é ver que nesses níveis de preço, com que ainda desse o interesse de varejo continua tão baixo, mas ao mesmo tempo nós temos grandes empresas listadas, né, em bolsas, dizendo nosso sonho é acumular tal como a MicroStrategy, né? Isso e a diferença entre o posicionamento desses dois players é muito relevante. Eu acho que fica aí como reflexão pra gente, né? Considerando que nós sabemos quão pouco Bitcoin existe no mundo, né? É menos de 21 milhões na prática, com 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, é muito menos do que é menos do que meio Bitcoin por cada pessoa do mundo. E nós temos algumas empresas, ETFs, né? Também. Claro que os ETFs são de pessoas, mas então por isso que eu acho que é melhor até falar desses treasuries corporativos acumulando muito Bitcoin e dar uma perspectiva pra gente, talvez, da urgência. E até eu fico quase que com medo de pensar em qual vai ser o patamar de preço que o varejo vai entrar, né? Vai ser talvez um pouco violento ali. Mas quero que vocês deixem nos comentários quais são a perspectiva e os sentimentos de vocês hoje, né? Se isso foi um pump meio falso ali, também causado por um estímulo falso, digamos assim, ou se vocês acham que é um indicativo, né, de um octubre, tal como a gente tá chamando, né, agora o Bitcoin acabou de voltar aos 66 mil dólares pra gente terminar esse vídeo ainda mais animados, né, vou mostrar aqui pra vocês, então voltou aqui nos 66 mil, quero que vocês deixem nos comentários qual é a sensação de vocês olhando para esse candle aqui de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!